E aqui estou para obedecer tanto a voz do pastor quanto a vontade de Deus, né? Eu quero que você abra aí em Daniel capítulo 6. E enquanto você abre, eu quero contar um testemunho abençoado. Eu quero começar edificando a tua vida e dizendo que o nosso Deus é bom e fora dele não há outro Deus. Daniel capítulo 6. Há algum tempo já eu estava sentindo um nódulo aqui debaixo dessa papada que a gente tem aqui, né? Estava sentindo um nódulo pequeno, já faz um tempo já. Palpava aqui aquele nódulo. Um certo dia inchou bastante e aquele nódulo nunca mais sumiu. E aquilo ficou me incomodando. Eu ficava passando a mão, sentia aquele nódulo aqui debaixo. E aí a gente, como ser humano, a gente se preocupa, né? A gente começa a pensar mil coisas. E eu comecei a me preocupar com aquele nódulo. Disse, meu Deus, o que será isso? Toda vez que passava a mão assim, sentia ele. Principalmente quando eu forçava assim, eu sentia ele bem grande. E um dia aqui num culto de Santa Ceia, eu fiz uma oração que a gente faz de todo o nosso coração para Deus. E eu disse, Deus, quando eu vim a esse mundo, Tu me trouxe em perfeita condição. Eu não tinha enfermidade alguma. Meu corpo era todo perfeito, não tinha mancha, não tinha nada assim. E eu te peço que Tu venha me curar. Se for alguma enfermidade, eu não sei o que é, mas eu te peço, me cura. Faz o Teu milagre. Com o passar dos dias eu fiquei gripada. Senti a garganta. E a palpava ainda estava lá. Fui melhorando da gripe. E conforme eu ia melhorando da gripe, aquele nódulo começou a diminuir. Eu apalpava, né? Senti que ele estava diminuindo. Aí eu disse, glória a Deus. Eu creio que o Senhor me ouviu. Foi passando os dias, eu continuei apalpando. E o nódulo começou a se desmanchar, a ponto de eu não conseguir mais sentir o nó que tinha aqui, agora não tem mais. Sabe que Deus é perfeito e a nossa oração Ele ouve quando nós fazemos verdadeiramente do íntimo. Eu cheguei a mostrar para uma irmã, ela não está aqui hoje porque ela também está gripada, a Débora. Eu cheguei a comentar com ela, eu disse, Débora, ela falou de alguns exames que estava tendo para cá, aqui na principal. Eu disse, pois é, eu também estou querendo pagar para me ver, porque eu estou com um nódulo bem aqui. Eu falei para ela, passa a mão. Ela disse, é mesmo. Ela sentiu o nódulo. Ela é uma testemunha de que o que eu estou falando é verdade. E minha filha também, acho que o pastor Tinel também falei para ele. E eu estou aqui para contar que o nosso Deus é bom, né? O nódulo que tinha aqui sumiu, para a glória de Deus, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Então eu sou muito feliz com Deus, não só por causa disso, mas porque Ele é vivo, fiel e verdadeiro. Eu já passei muitas experiências com o Senhor a respeito de cura. Esse é só mais um que Deus acrescentou na minha vida, e que eu estou aqui para contar, para edificar a tua vida. Eu não sei qual é o problema, né? Dificuldade, enfermidade que você enfrenta, mas eu quero te estimular, te encorajar a fazer uma oração, só tu e o Senhor, e dizer para Ele o que tu queres que Ele te faça.
que o Senhor vai fazer. Deus é bom, irmão. Deus é maravilhoso. E eu sou muito grata a Ele. Tô rouca, mas não é por causa do nódulo, não. É porque eu ainda tô gripada. Essa gripe vai e volta, né? Não nos deixa. Mas para a glória de Deus, o nódulo sumiu. E Deus é fiel, amém? Todos acharam? Eu não vou pedir para você se levantar, não. Fique sentado. A leitura vai ser extensa. Vamos lá? Então pareceu bem a Dário nomear 120 sátrapas, vice-reis, para governar o seu reino, e acima deles 3 grandes líderes, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a esses supervisores, a fim de que o rei não sofresse qualquer dano ou prejuízo. E aconteceu que o mesmo Daniel foi tão notável entre seus colegas de liderança e entre todo o colegiado dos sátrapas, por sua qualidade extraordinária, que o imperador planejava nomeá-lo para a função de governador geral do reino. Mas assim que seus colegas de liderança e todos os sátrapas tornaram conhecimento dessas intenções do rei, muitos passaram a procurar motivos para acusar Daniel em sua administração e governo, mas nada de mal conseguiram encontrar. Não puderam achar falta alguma em Daniel e em seu proceder, porquanto ele era leal. Nele não havia qualquer desonestidade, desleixo ou erro algum. Então eles concluíram e murmuraram entre si: nunca encontraremos algum motivo forte o suficiente para denunciarmos esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do seu Deus. Assim que aqueles supervisores e os sátrapas de comum acordo foram conversar com o rei, dizendo: ó rei Dário, vive para sempre. Eis que todos nós, supervisores reais, prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores, estamos concordes em rogar que o rei deva baixar um edito, ordenando que todo aquele que orar ou fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer ser humano nos próximos 30 dias, excetuando a tua pessoa, ó majestade, seja atirado sumariamente à cova dos leões. Agora, pois, ó rei, se estás de acordo, emite o decreto e assina o edital, a fim de que o mesmo nunca mais seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que uma vez sancionada não se pode revogar jamais. Então, diante do parecer daqueles conselheiros, o rei Dário deferiu e assinou o decreto. Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou, como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou a Deus, rogou e deu graças diante de seu Deus. Então aqueles homens se juntaram para investigar e descobriram Daniel orando e suplicando a ajuda de Deus. E mais que depressa foram falar com o rei acerca do cumprimento do decreto real e argumentaram: tu não publicaste uma resolução real ordenando que nestes 30 dias todas as pessoas que manifestassem um pedido a qualquer Deus ou a qualquer ser humano, exceto a ti, ó rei, fosse atirado sumariamente à cova dos leões? Ao que o rei replicou: sim, este decreto está em pleno vigor, de acordo com a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Então eles aproveitaram para fazer a seguinte comunicação ao rei: ora, pois Daniel, um daqueles exilados de Judá,
não tem feito caso de ti, nem das tuas ordens e do decreto que assinaste. Muito pelo contrário, faz as suas orações todos os dias e 3 vezes ao dia. Ao ouvir tal notícia, o rei ficou profundamente consternado e resolveu salvar Daniel, esforçando-se até o pôr do sol, a fim de encontrar alguma maneira legal para livrá-lo. Contudo, os homens foram unânimes em insistir: ó rei, lembra-te bem que, conforme a lei dos medos e dos persas, nenhuma determinação real ou edito assinado do rei pode ser alterado ou descumprido. Então o rei deu ordem e eles prenderam Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, contudo, encorajou a Daniel, dizendo que o teu Deus, a quem serves todos os dias, haverá de te livrar. Em seguida, tamparam a cova com uma pedra, e o rei selou com seu anel selo, e também com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não pudesse ser modificada. Pois o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não permitiu que fosse trazido à sua presença qualquer instrumento de música. E o rei não conseguiu consolidar o sono durante toda aquela noite. Conciliar o sono. Logo ao raiar do dia, o rei se levantou e correu em direção à cova dos leões. Quando ia se aproximando da entrada da cova, chamou o nome de Daniel com grande sofreguidão e tristeza: Daniel, servo de Deus, o Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu serves diariamente, pôde te livrar dos leões? E então ouviu-se a voz de Daniel, que respondeu: ó caro rei, vive para sempre. Eis que o meu Deus enviou o anjo e este fechou a boca dos leões para que não me ferisse, pois Deus considerou-me inocente aos seus olhos, e de igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor, ó majestade. Diante do que acontecera, o coração do rei muito se alegrou. Em seguida o rei ordenou que tirassem Daniel da cova, e testemunharam que não havia nenhum arranhão ou qualquer outro sofrimento em todo o corpo de Daniel, pois ele havia confiado continuamente em seu Deus. Entretanto, por ordem expressa do rei, todos os homens que tinham acusado Daniel foram lançados na mesma cova com os leões, junto com suas esposas e filhos. E antes mesmo que pudessem chegar ao fundo da cova, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Mais tarde, o rei Dário escreveu aos homens de todos os povos, nações, línguas e culturas em toda a terra, nos seguintes termos: paz e prosperidade. Eis que eu edito um decreto para que em todos os domínios do império todas as pessoas temam e reverenciem o Deus de Daniel, porquanto ele é Deus vivo, permanece para sempre, o seu reinado não será jamais destruído, e o seu domínio nunca terá fim. Deus livra e salva, só ele realiza sinais miraculosos e maravilhas nos céus, entre toda a terra. Foi Deus quem livrou Daniel do poder dos leões selvagens, e assim Daniel prosperou grandemente durante o império de Dário e mais tarde também no reinado de Ciro o persa. Amém? Bem grande, né? Lemos o capítulo todinho. Essa foi a mensagem que o Senhor me deu de um homem, de um jovem chamado Daniel, que vai exilado para a Babilônia, e ali ele passa a conviver dentro do palácio do rei. E ali naquele reinado ele começa a se destacar, porque ele tem o Espírito de Deus sobre a vida dele.
Quando nós temos o Espírito de Deus sobre as nossas vidas, nós começamos a nos destacar. As pessoas, elas começam a nos olhar com respeito. As pessoas começam a olhar para a gente e ver que há o Espírito de Deus sobre a nossa vida. Assim era na vida também de Daniel. Daniel tinha o Espírito de Deus sobre a vida. E por esse motivo, quando ele chegou ali, ele começou a se destacar, porque o rei quis levantar líderes, quis levantar pessoas para lhe ajudar a governar. E no meio dessa liderança estava lá Daniel, também fazendo parte da liderança desse rei, do rei Dário, ou Dario, como muitas pessoas chamam. E assim como Daniel, outros também foram levantados. Só que, se você percebeu a leitura, no meio desses colegas de Daniel, havia um ciúme e uma inveja, porque Daniel tinha uma presença que muitas pessoas não têm, que é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Daniel tinha o Espírito de Deus sobre a vida dele, o mesmo Espírito que estava também em José, lá no Egito. É o mesmo Espírito que estava em Daniel também, agora aqui na Babilônia. E esse mesmo Espírito fazia com que as pessoas e o próprio rei olhassem para ele de uma forma diferente. Via que havia sabedoria, inteligência, conhecimento. E os seus colegas ouviram do rei, ouviram que ele ia levantar Daniel como um governador principal ali para ajudar a governar a Babilônia. Mas entrou dentro dele, dentro dos seus colegas, na verdade, um espírito de inveja e de ciúme, a ponto deles quererem procurar algo para prejudicar Daniel. Eu me lembro de uma passagem que fala sobre Estevão, que quando Estevão pregava, anunciava o evangelho, as pessoas colocaram ele num tribunal ali e tentavam contra a vida de Estevão, levando falsas calúnias, falsas mentiras contra a vida daquele homem, que era um homem que também tinha o Espírito de Deus. Quando as pessoas vivem nesse mundo que elas não têm Deus, elas olham para a gente de uma maneira muito ruim, tentam nos prejudicar de todas as formas, levantando calúnias, mentiras, para tentar atrapalhar os planos de Deus na nossa vida. Mas elas não conseguem, porque a palavra de Deus diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, né? Então Daniel aqui, os seus amigos, seus colegas de trabalho resolvem arranjar um jeito para prejudicar Daniel, porque eles não queriam que Daniel subisse um degrau a mais. Eles queriam que Daniel continuasse ali e que algum deles subisse em vez de Daniel. E aí eles começam a tramar alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, vamos ver o que Daniel está fazendo, alguma coisa de errado ele está fazendo. Mas como nós lemos, eles procuraram, mas não acharam nada, porque Daniel era leal ao seu trabalho, era leal ao rei, era um homem íntegro, não havia erro na administração de Daniel. Daniel sabia administrar muito bem. Quando nós temos o Espírito de Deus sobre as nossas vidas, tudo que Deus coloca nas nossas mãos, nós sabemos administrar, porque é a sabedoria dele sobre nós. Deus derrama sobre a nossa vida uma sabedoria que você consegue administrar. Tudo que vem à sua mão você consegue administrar. A Bíblia diz que tudo que José fazia, tudo que chegava às mãos de José, prosperava, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Era um homem de destaque.
mas tudo faziam para prejudicar aquele homem também. E aí eles procuraram, mas não acharam. Então eles se reúnem novamente e dizem assim: vamos ver o que a gente consegue descobrir desse homem. Já que a gente não está conseguindo mexer na administração dele aqui na terra, vamos mexer com a religião dele, com a fé dele, com Deus que ele serve. Vamos mexer com aquilo que ele acredita. Como? Vamos fazer o rei fazer um decreto para proibir qualquer pessoa de orar, de pedir, porque ele tem um Deus, e a gente sabe que ele ora todos os dias. A gente sabe que ele dobra o joelho todos os dias. A gente sabe que ele é esse homem temente a Deus. Então o que a gente faz? Vamos lá com o rei. E eles foram diante do rei. Disseram para o rei: rei, estávamos conversando entre nós, os conselheiros, os vices, os sátrapas, todos nós aqui reunidos, e estávamos pensando que era bom tu fazer um decreto, Senhor, para que qualquer homem, qualquer pessoa não venham fazer petição a deuses contrários, qualquer outros deuses, que não seja tu, ó rei, que todos venham pedir para ti, suplicar para ti, e aqueles que não quiserem seguir o teu decreto, que eles sejam lançados na cova dos leões. E aí o rei achou aquilo: vou fazer esse decreto, mas tem que ser um decreto, rei, que não pode ser revogado, que não pode ser anulado, e que ele tem que permanecer. E esse decreto tem que ser na nossa cultura aqui, dos medos e dos persas. Nada pode revogar essa lei, rei. Ele disse: tá bom, eu vou fazer. E o rei fez o decreto. E eles disseram que esse decreto valeria por 30 dias. 30 dias pessoas não poderiam de maneira nenhuma rogar a qualquer outro Deus que não fosse o rei ali, que não fosse pedir para o rei. Daniel ouviu, mas não acatou o decreto do rei. Por quê? Porque ele era rebelde? Não. Porque ele não queria se submeter ao rei? Não. Porque ele se achava melhor do que os outros? Também não. Ele não foi porque para ele só servia a um Deus, que era o Deus criador dos céus e da terra. Não existia outro Deus. Não tinha por que ele deixar de fazer a sua petição ao Deus que ele acreditava que era o nosso Deus, que nós também acreditamos. Não tinha por que ele deixar de orar ao Senhor por causa de um decreto que ele também sabia. Porque, irmão, quando nós temos o Deus na nossa vida, que o Espírito está sobre nós, nós temos discernimento de Espírito. Nós sabemos quando é algo que vem para prejudicar a nossa vida. Deus dá o discernimento para a gente. E Daniel, ele tinha esse discernimento de Espírito. Ele sabia que essa lei que estavam fazendo não era para outra coisa senão para prejudicar ele mesmo. Mas ele foi e continuou dobrando seus joelhos e orando 3 vezes ao dia. E aí os seus colegas aproveitaram a situação e foram atrás de Daniel. Sabe o que aconteceu? Eu até marquei aqui, ó. Mateus 6,6. Ele diz: quando tu for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e faz a tua oração em secreto. E em secreto o Senhor te recompensará. No versículo 10 ele diz: assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou, como costumava fazer cotidianamente.
Ele fez conforme ele aprendeu. Entrou no quarto e orou a Deus, como ele costumava fazer. Era algo que estava em Daniel. Era algo que Daniel fazia todos os dias. Era a oração dele com o Senhor. E quando Daniel fez isso, quando ele se ajoelhou, sabe, lendo hoje, estudando essa palavra, o Senhor falou algo para mim. Eu até anotei bem aqui. Daniel, ele já sabia, irmão, o que estavam tentando contra a vida dele. Ele sabia. Por quê? Porque quando ele vai para o quarto dele, ele roga. O que é rogar? É pedir insistentemente, demonstrando humildade, insistindo com perseverança. Daniel não foi com arrogância diante de Deus. Olha, Senhor, Tu está vendo que estão tramando contra a minha vida? Tu és o meu Deus, mostra para eles que Tu és o meu Deus. Faz alguma coisa, mata eles, levanta-te do Teu trono, como às vezes a gente ouve em muitas orações. Ele simplesmente ajoelhou e rogou a Deus. E o que é rogar? Pedir insistentemente, com humildade. Não é pedir com arrogância, não é pedir com soberba, não é pedir mandando em Deus, não é pedir decretando para Deus o que Deus tem que fazer, não. Ele se ajoelhou com humildade. A outra coisa que ele fez foi suplicar. O que é suplicar, irmão? O que é súplica? Súplica, eu vi estudando, diz assim, é um ramo de oliveira envolvido em um algodão ou em um pedaço de pano branco, de um tecido branco, que levantando, acenando, pedindo em busca de paz ou redenção, ou rendição, na verdade, ou rendição. Ele estava pedindo de Deus paz. Ele estava dizendo para Deus: estou rendido aqui na Tua presença, eu quero paz. O que esse povo está fazendo, eles estão vindo contra mim, Senhor. Ele se ajoelhou suplicando por paz. Não foi por guerra, não foi para matar, não foi para jogar num leito, não foi para querer destruir aquele povo. Foi pedindo paz. Foi para isso que Daniel suplicou, para que Deus viesse dar paz, e dizendo: Deus, eu estou aqui rendido em Tua presença. E quando os seus colegas veem que ele está ali, nessa posição, eu acredito que ele, a Bíblia não conta, mas eu acredito que ele possa estar ali de joelho, com os braços levantados, rendido ao Senhor, fazendo a sua petição a Deus, rogando ao Senhor. Lá vem os seus colegas e veem: agora sim vamos prejudicar Daniel. Por quê? Porque agora sim pegamos ele em uma falta. Qual era a falta? O decreto do rei. Quando eles veem isso, eles correm para o rei e diz: Rei, tu não fez um decreto? Tu não disse que era para acontecer conforme tu tinha decretado? O rei disse: sim, eu fiz, e ela ainda está em vigor. Mas não é isso que está acontecendo. Daniel está lá na casa dele, faz pouco caso do teu decreto. Não quer saber se tu decretou, se tu não decretou. Ele está lá de joelhos, orando olha o que eles falam, 3 vezes por dia. Sabe o que é a pessoa perseguir a outra só para ver o que a pessoa está fazendo? 3 vezes por dia Daniel estava ali de joelho dobrado orando.
E eles disseram para o rei: 3 vezes, rei, 3 vezes ele vai orar, ele vai pedir lá para o Deus dele. O rei, quando ouviu aquilo, não ficou feliz, ficou preocupado. E a Bíblia diz que ele passou o dia todinho vendo uma forma de poder livrar Daniel de uma forma legal, porque uma vez que o rei decretava, estava decretado, não podia ser revogado. Mas ele não conseguiu. Por quê? Porque os colegas de Daniel aqui disseram assim para o rei: não, rei, veja bem, decretou, está decretado. O Senhor mesmo não pode voltar aquilo que o Senhor já assinou. Não pode, está selado, tu colocou o teu anel, não pode revogar, tem que fazer acontecer. Pode mandar Daniel ir para a cova dos leões. Eles queriam a todo custo que Daniel morresse. Para quê? Porque se Daniel morresse, o rei ia ter que levantar outra pessoa, e eles estavam no meio dessa liderança que o rei poderia levantar. E aí o rei disse: então chamem Daniel. Chamaram Daniel. O rei mandou ele ir para a cova dos leões, selou lá, selou com o selo da liderança, e foi para o palácio. E ali a Bíblia diz que ele não comeu e não dormiu, e não quis alegria, porque a alegria do rei era todo o tempo em festa, com músicas. Mas ele disse: eu não quero música, também não quero comer. E a Bíblia diz que ele não conseguiu conciliar o sono, ou seja, ele não sentiu sono a noite inteira, porque ele ficou preocupado com Daniel. Quando amanheceu o dia, ao raiar do dia, a Bíblia diz, vai ver que o sol estava clareando. O rei se levanta, corre na cova e chama por Daniel, porque ele queria ver se Daniel estava vivo ou se Daniel estava morto. Quando ele corre, ele já nem chega perto ainda, ele já grita: Daniel! Com tanta ansiedade que ele estava de saber se ele estava vivo. O Deus que tu serve cotidianamente, por acaso te livrou dos leões? Essa é a parte que eu mais gosto. Daniel responde lá de dentro: ó rei, vive eternamente. O Deus a quem eu sirvo mandou um anjo e fechou a boca do leão. Ah, irmão, tem coisa melhor do que isso. O Deus a quem eu sirvo, ó rei, mandou o anjo chegou aqui, pegou a boca do leão, fechou. Não vai fazer um mal ao servo do Deus Altíssimo. E ele não fez. O rei alegremente mandou tirar a pedra. Daniel saiu, viram que não tinha nada, nem um arranhão, nada. Por quê? Porque o Deus que nós servimos, Ele não deixa nada de ruim acontecer, a não ser que esteja sobre a vontade dEle. Podem armar laços, emboscada, mentiras, mas o Deus que eu e você servimos, se servimos com integridade, com verdade, com coração reto, Ele cuida de ti, cuida da tua família, cuida da tua casa, cuida do teu trabalho, cuida das tuas finanças. Ele não te deixa perecer, porque Ele é Deus, e Ele se manifesta no nosso meio. Por isso que o pastor disse: eu fui dormir, eu dormi tão bem. Porque o justo, quando ele deita, ele logo pega no sono, que ele sabe quem é que cuida dele. A nossa confiança é em Deus, não é no homem. Já pensou se Daniel se preocupa com sua própria vida, diz: não, eu sirvo a Deus, mas e agora? Vou morrer, vou me jogar na cova dos leões. Não, rei, por favor, não faça isso. Não, ele foi para a cova, confiando, sabe? Confiando no Deus que ele serve. Sabe, quando eu faço as minhas orações, é porque eu sei o que Deus vai
é capaz de fazer e que Ele vai ouvir a oração. Quando eu conto um testemunho de milagre aqui, é porque a minha confiança no Senhor, ela é poderosa. Sabe por quê? Porque acontece. E não é só porque é algo diferente em mim, não. É porque eu confio no Senhor. A minha confiança está em Deus. O médico está dizendo, não tem mais jeito. Eu confio em Deus. As pessoas estão dizendo, o emprego está difícil, as portas estão fechadas, mas eu confio em Deus. Fulano está nas drogas, não vai conseguir mais sair, está afundado, mas eu confio em Deus. Eu não confio no que o homem fala, eu confio no que Deus fala para mim. Um dia eu comecei a trabalhar porque eu pedi de Deus. Eu só trabalhava sem carteira assinada, mas um dia eu disse para Deus, eu quero trabalhar de carteira assinada porque eu quero todos os meus benefícios. Porque toda vez que eu trabalho por aí, eu saio com uma mão na frente e outra atrás, nunca recebo o que eu tenho para receber, Senhor. Abre uma porta de carteira assinada para mim. Deus abriu para mim uma porta, e aonde eu pedi, lá naquele hospital Delfina, logo que começaram a fazer em 2015, eu trabalhava lá. E eu fiquei na ala infantil. Deus me levou para aquele lugar. Todos os plantão que eu estava lá, eu orava o Salmo 91, repreendendo todo espírito de morte. Vi muitos casos de crianças chegando ali à beira da morte. Umas chegaram a falecer, outras não. Do lado da minha casa morava uma mulher que toda a família era destruída nas drogas. Todas. Só se salvava o pai, que não era nas drogas, mas era na bebida. Mas os filhos todos as drogas. Passava a noite todinha usando droga, a noite todinha. Um dia ela engravidou e ela era usuária de droga. Usando droga. Eu tinha acabado de sair do plantão, cheguei de manhã. Ela bateu lá em casa. Luciana, mana, me ajuda. O marido dela, o que foi? A Alessandra está tendo neném. Eu disse, já chamaram a ambulância? Nesse tempo a gente não tinha carro. Já chamamos, mas eu acho que não vai dar tempo. E onde que ela está? Ela está aqui na frente nesse quartinho. Eu fui para lá. Quando eu cheguei lá, ela estava dando à luz. E eu vi a criança nascer. Puxei a criança, ajeitei. Logo em seguida o SAMU chegou e fez os procedimentos que tinha que fazer. Levaram ela para a maternidade. Depois ele saiu. Quando ele saiu da maternidade, eu acho que ele tinha uns 5 meses ou menos que 5, eu não me recordo agora. A criança que eu vi nascer, que eu peguei, começou a ter umas complicações no pulmão. Eu acredito que devido à droga, de tanta mãe ter usado droga. Foi bater internado lá onde eu estava. Eu estava de plantão. Trabalhava de serviços gerais, tá, irmão? Não era médica, não. Mas a gente fala assim, plantão, né? Eu estava lá no plantão. Chega ela com o filho. Ele tinha acho que uns 5 meses, irmão. Era uma criança que nem desenvolvia. Magrinho. Eu lá limpando, e quando de repente eu vejo aquele alvoroço. Quando ela me vê, ela chega comigo. Ela disse, poxa, Luciana, o Bernardo está aí dentro. Eu disse, mas o que houve? Ele passou mal, estava gripado, algum problema. Eu disse, bora confiar em Deus, né? Só Deus pode fazer alguma coisa. Quando ela me contou aquilo, eu corri para a sala de reanimação, porque eu sabia que ele ia estar lá. Cheguei lá na sala de reanimação, ele estava lá na sala de reanimação mesmo. E lá na sala de reanimação, a gente tinha acesso, porque eu limpava lá. Ele estava lá todo cheio de aparelho, todo cheio de coisas lá. E aquilo me apertou o coração. E eu comecei a orar. Passou os dias, saía do plantão, voltava e ele lá. Quando foi uma noite, ela me chamou. Ela disse, lá dentro do hospital, ela disse, Luciana,
Os médicos desenganaram o Bernardo. O nome dele era Bernardo. Desenganaram o Bernardo. Disseram que não tem mais nada o que fazer, porque nem as veias dele não conseguem mais pegar. E assim não tem mais nem como aplicar remédio nele. Eu disse: Alessandra, tu crê em Deus? Ela disse: eu creio. Eu disse: tu está afastada? Ela disse: eu estou. Eu disse: tu quer teu filho vivo? Ela disse: eu quero. Eu disse: então a primeira coisa que tu tem que fazer é voltar para o Senhor, entregar a tua vida a Ele e fazer um voto com Deus. Contei sobre a situação de Ana, que fez um voto com Deus e deu um filho dela para o Senhor. Falei para ela: aí é contigo e Deus, eu não sei qual é o voto, só estou te dizendo aquilo que Deus mandou te falar. Mas se tu quiser que eu ore por ti, eu oro por ti aqui dentro desse hospital, pela tua reconciliação. Ela disse: eu quero. E eu orei por aquela mulher dentro daquele hospital. Ela voltou para Jesus. E o menino lá, quando foi de madrugada, ela foi embora, o pai ficou. Quando foi de madrugada, eu entro para ver se estava tudo ok lá por dentro da reanimação. Eu me deparo com eles fazendo uma massagem aqui no peito, porque ele tinha tido uma parada. E eu fiz uma oração ali dentro, né? Meus olhos se encheram de lágrimas, porque é muito forte você vê. E eu pedi a Deus para que Deus curasse aquela criança. Ele teve 5 paradas cardíacas, irmão. 5. E eu disse: eu creio em ti, Senhor. Eu sei que tu vai tirar essa criança daqui, porque tu falou para mim. E eu confio na tua palavra. Eu sei que tu, Senhor, quando tu lança uma palavra, está lançada. O pai assim fora, chorando. Já estava até com um cartãozinho assim de funerário, desacreditado. Eu cheguei com ele, eu até briguei com ele. Eu disse: tu não crê em Deus não? Joga isso, rapaz, o teu filho vai sair daí. Deus vai tirar ele de lá. Não, joga isso. Eu peguei da mão dele, rasguei o papel e joguei. Deus é Deus para tirar o teu filho dali de dentro, e Deus vai tirar. Passou, eu acredito que uns 2 dias. Eu cheguei lá. Ela estava muito feliz. Me chamou. Disse: Ana, disse que foi. O Bernardo teve melhora. Passou a madrugada aí, eles conseguiram pegar a veia dele. Não teve mais parada cardíaca. E eles estão dizendo que ele está reagindo à medicação. Eu disse: eu creio no poder de Deus. Eu não falei para ti que Deus ia tirar o teu filho daí? Deus vai tirar. Ela disse: agora ele precisa melhorar para que ele possa ser transferido, porque ele não vai ficar aqui. Eu disse: tudo que Deus tiver que fazer, Deus vai fazer. E o teu filho vai ser transferido, vai ser cuidado, e tu vai sair com ele daqui. Hoje, para a glória de Deus, o menino já está grandinho. Eu acredito que aquele menino de 2015 para cá, não sei fazer conta rápida, mas ele já está grande. A última vez que eu vi ele estava com 5 anos, mas era um cotoquinho de gente assim, ó, pelado, correndo assim. E toda vez que eu vejo ele, eu digo: olha aí o milagre de Deus aí. Sabe o que é confiar na palavra de Deus, irmão? É confiar que Deus pode fazer. Eu não posso ter dúvida, eu não posso ficar em cima do muro, eu não posso ter 2 sentimentos, de confiar e não confiar, de ter medo e de não ter. Ou você confia em Deus ou você não confia. Ou você acredita no poder de Deus ou você não acredita. Ou você é servo de Deus ou você não é. Em cima do muro nós não podemos ficar. Eu acredito na palavra de Deus, e se Ele disser para mim que vai acontecer, eu fico com aquilo que Deus me disse. Eu não cogito entre 2 pensamentos. Uma hora eu acredito que Deus vai fazer, as coisas complicam. Agora eu já não consigo mais acreditar, porque complicou. Que Deus é esse que você serve, que você vive sempre em duplo pensamento. Não, Deus vai fazer agora. Ah, mas complicou. Deus não vai fazer. Deus é Deus que faz. Ele só deixa complicar para ver a tua reação no meio da tempestade. Deus só deixou Daniel entrar dentro da cova dos leões para ver o comportamento dele. Porque dizer que nós servimos a Deus quando
tudo vai bem, é muito fácil. Eu sirvo ao Senhor, não tem nada me faltando. Deus abriu a porta, Deus fez o milagre. Mas eu quero ver tu servir a Deus no dia do luto, da doença, da enfermidade, da porta fechada, das tuas finanças que já estão caindo. Eu quero ver tu servir a Deus dessa forma. Quando o médico olha para ti e diz: não tem mais jeito, vamos ter que fazer algo para você sair dessa situação, mas do jeito que está, só vamos tentar, porque já sabemos que não vai dar certo. Com qual dessas você fica? Com o diagnóstico do médico? Com o que o vizinho está dizendo que as coisas estão difíceis e a porta está fechada? Ou você fica com a palavra de Deus que te diz: permanece firme, acredita, porque o milagre vai acontecer. Tem pessoas que Deus diz: vou salvar a tua parentela, vou abrir uma porta, mas quando Deus permite complicar as coisas, esmorece o coração, se entristece, começa a duvidar se Deus vai fazer mesmo ou não. Eu não duvido do que Deus fala para mim. Eu continuo crendo que Ele é poderoso para me livrar das mãos daquele que me querem fazer mal. Sabe o que está faltando em nós? Crer mais em Deus, ter mais fé naquele que pode mudar toda e qualquer situação. Toda a palavra que veio hoje aqui foram palavras de fé. A abertura, a missionária Eliane falou que o Senhor rogou ao Senhor da Seara porque Ele viu muitos enfermos, muitas pessoas doentes que precisavam ser curadas, e Ele se compadeceu e curou. O pastor subiu aqui e falou de muitas pessoas que necessitavam de cura e que Jesus também fez. E agora eu te trago uma situação aonde era de livramento e Deus livrou. Tudo baseado sobre uma fé. Porque você não consegue ver Deus, mas você consegue senti-lo e saber que Ele existe. Eu sinto Ele. No louvor eu estava aqui me segurando, porque a presença de Deus estava muito forte. Eu não sei se você sentiu, mas eu senti a presença de Deus. Nós não o vemos porque somos pecadores, mas nós o sentimos e sabemos que Ele é real e está no nosso meio. Deus é real e está no nosso meio. Ele luta por mim e luta por ti. Mas por que eu oro tanto e não acontece? Porque a oração, ela é uma insistência. Você deve orar e persistir em orar. Orar e persistir em orar. Daniel orava, não cessava a sua oração, mesmo diante de uma dificuldade, diante de um decreto, continuou orando ao Senhor e acreditando que Deus ia livrar ele daquela situação. Eu continuo acreditando que Deus pode mudar toda e qualquer circunstância da minha vida. Deus muda o cativeiro. Deus dá esperança àqueles que estão desesperançados. A mensagem hoje é que você tenha fé e confiança naquele que pode todas as coisas, que é Jesus. Jesus é que pode mudar a tua situação, irmão. Jesus é que pode mudar a situação da tua família, da tua parentela. Não é a força do nosso braço, porque nós queremos fazer do nosso jeito, mas é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós que colocamos para que aquela pessoa venha a ser salva. Pelo contrário, é o Espírito Santo que vai lá e convence o homem do seu erro e do seu pecado. Mas eu a todo custo, muitas das vezes, peco porque eu quero que fulano seja salvo da minha maneira, pregando bruscamente, pregando de uma forma ríspida, para que ele possa ser salvo. E não é assim. Se o Espírito Santo não convencer, você não vai convencer. Quem convence é o Espírito Santo. Esse é o papel do Espírito Santo, convencer todos nós dos nossos pecados. Eu quero continuar acreditando no poder de Deus e no que Ele faz sobre as nossas vidas.
Esse homem Daniel só se livrou da cova porque ele tinha uma confiança extraordinária em Deus. Cedraque, Mesaque e Abidnego também. 3 homens que foram jogados na fornalha ardente. Quando olharam, um quarto homem lá dentro com eles passeando. Por quê? Uma confiança extraordinária. Uma confiança extraordinária. Não é qualquer confiança, irmão, é uma confiança extraordinária. Você precisa depositar em Deus uma confiança além do que os outros têm. A tua tem que ser extraordinária. Se tiver alguém do teu lado dizendo assim: eu não sei se Deus... nem espera ela terminar. Diga: Deus vai fazer porque Ele é Deus. Ele é poderoso. Foi Deus que disse? Se foi Ele que disse, vai acontecer. Eu creio assim. Eu creio no poder de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Deus é Deus que vai fazer. Se Ele disse que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele disse que Ele vai salvar, Ele vai salvar. Se Ele disse que Ele vai libertar, Ele vai libertar. Se Ele disse que Ele vai abrir uma porta, Ele vai abrir uma porta. Se Ele disse que Ele vai curar, Ele vai curar. E assim Ele vai fazer conforme Ele disse que ia fazer. E a minha parte, confiar, orar e acreditar que Deus vai se levantar e fazer em meu favor. Uma passagem que eu gosto muito nas Sagradas Escrituras é que quando Jesus vai para o Getsêmani, Ele dobra os joelhos e a Bíblia diz que Ele começa a suar ali sangue. A Bíblia diz que desce um anjo, toca em Jesus e o fortalece. Quando Daniel estava ali orando, ele foi para a cova dos leões, desceu um anjo. São poucas vezes que você vai ver um anjo descer, mas quando desce é para trazer resposta. Quando desce é para dar livramento. Quando desce é para dar fortalecimento, encorajamento. É assim que Deus faz. Então, igreja, a mensagem de hoje que eu tenho para passar para vocês é: confia no Senhor teu Deus de todo o teu coração. Pode as ondas estarem altas, o vento forte, mas Ele é poderoso. Os discípulos no barco, lá vem o vento. Jesus chega lá e: ei, vento, para. Ei, mar, te aquieta. Esse é o Deus que nós servimos. É o meu Deus, é o teu Deus. Então comece a crer no sobrenatural de Deus, no que Deus pode fazer pela mim e pela tua vida. Deus fez muita coisa na minha vida, irmão. Essa cura que Deus me deu aqui, essa também foi. Eu estava ali, né? E eu estava chorando, porque quem somos nós para que Deus olhe para a gente? Eu disse: Senhor, obrigado. Só pedir para te só cessar um pouquinho, filho. Quero ver se eu consigo cantar um hino que eu cantei hoje, que Deus me fez lembrar, que diz assim: ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu louvor. Eu te louvarei conforme a tua justiça
e cantarei louvores, pois Tu és Altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Eu estou rouca, não consigo alcançar, mas que toda a terra celebre a Ele, ao Deus de Israel. E eu disse para o Senhor que eu cantarei e contarei as maravilhas de Deus sobre as nossas vidas. Você pode se colocar de pé para a gente louvar e encerrar o nosso culto. Aleluia. Aleluia. Nós vamos cantar poderoso Deus, porque Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Deus já me deu muitos milagres de cura na minha vida, na vida dos meus filhos. Se eu não estivesse tão rouca, nós íamos cantar esse daí, que é lindo e exalta o nome dele, né? Mas nós vamos cantar poderoso Deus. E você cante do seu coração, glorificando a Ele, porque só Ele pode fazer isso. Aleluia. Glória, glória, glória a Jesus. Santo, santo é o Teu nome, Deus Todo-Poderoso.
porque até no outro reinado o Senhor foi glorificado. E até hoje, de geração em geração, Ele é exaltado, Ele é glorificado. Até hoje, nessa geração, nosso Deus, Ele é levantado, Ele é exaltado. Até hoje, aqui nesse lugar, nós o adoramos, nós o exaltamos, porque Ele é Deus poderoso, Ele é Deus majestoso. Fora desse Deus não há outro. Não há doença que possa ficar do pé diante desse Deus. Não tem porta fechada, não tem drogas, não tem enfermidade. Tudo vai bater de retirada porque Ele é poderoso. Poderoso Deus, Ele é poderoso. Poderoso Deus, Ele é majestoso. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Tua palavra em nossas vidas, Pai querido, pela fé que nós temos em Ti, Senhor. Oramos nessa noite que toda enfermidade ela bata em retirada. Senhor, nós damos uma ordem, todo caroço espalhado no corpo, no ventre, no seio, na garganta. Ah, Senhor, como Tu fez na minha vida, Senhor, com esse nódulo que estava aqui, Pai, me incomodando. Faz também nessa noite, Senhor. Quem quer que esteja, Pai querido, com qualquer enfermidade, com tumor, Pai querido, se enganar pelo médico, Senhor. Tu és o Deus que cura, o Deus poderoso nessa noite, que tem o poder de transformar, Pai querido, todo nódulo em nada.
Jesus. E o teu povo cantará e contará os milagres que tu fizeste nessa noite. Porque eu creio na tua palavra, eu creio em ti. Assim, Pai, fica conosco aí nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém. E você aplaude o nome de Jesus?